Olá, irmãos queridos, bem-vindos ao nosso podcast, nosso encontro semanal, nosso cafezinho da tarde semanal, aqui na comunidade Bom Pastor, partilha entre irmãos, estamos juntos mais uma vez, nós aqui, você aí, para compartilhar um pouquinho a palavra de Deus, um pouquinho do que a nossa igreja tem vivido a cada semana. Laura Beatriz, minha irmã, boa tarde, bom dia, boa noite, a hora que cada um estiver vendo a gente. Pronto, beleza. Salve, Padre Antônio. Pois é, isso que eu ia dizer para o senhor. Uma boa parte dos nossos irmãos que partilham, e mesmo aqueles que às vezes não partilham, mas de vez em quando partilham lá no YouTube, a maioria que eu saiba vê à noite mesmo. Pois é, depois tem que de dar uma dia paradinha, de trabalho. exato. Tem aqueles que vêm ao vivo, né? Mas uma boa parte vê à noite. Ou então vai ouvindo, a gente liga assim no carro, que nem eu fiz hoje de manhã com uma pregação que eu estava ouvindo. Houve uma pedacinho liguei aqui. Lá e fiquei ouvindo. Mas o importante é a gente encher o coração da gente e a mente da gente com a palavra de Deus, né? Estamos num tempo em que a gente tem que se abastecer constantemente de boas notícias, e a melhor de todas é a palavra de Deus. Então a gente tem que aproveitar todas as oportunidades para ir botando ela para dentro, para que no momento em que for preciso o Espírito Santo, possa lembrar a gente da palavra certa. Padre Antônio, eu tenho que partilhar. Olha, há uns anos atrás eu estava desempregada e escrevi assim: jornalista busca trabalho onde possa anunciar a maior de todas as notícias, que Jesus vive ao Senhor. O senhor sabe que teve retorno? É mesmo? Muitas pessoas ligaram e eu acabei sendo empregada. Corajosa. Porque, no fundo, eu acho que está acontecendo isso, né? As más notícias estão passando da conta, né? Ai, e eu acho que quem descobrir que boas notícias vão sendo buscadas pelas pessoas, porque a gente precisa, o combustível da alma da gente é esperança. A gente precisa ter esperança. Quem descobrir que isso também tem espaço, eu acho que aos pouquinhos vai conseguir ter bons resultados, viu? Então, quem sabe aí agora você que é jornalista também está querendo fazer aí um currículo, pode colocar isso. Pode ser que alguém ache que é meio biruta, mas alguém pode ver e perceber, essa pessoa vai fazer a diferença. Padre Antônio, preciso confessar ao senhor e publicamente que hoje de manhã eu estava pensando nisso. Estava tomando café e há 2 meses atrás eu ligaria a TV para ver, mas o meu coração falou não. Porque como jornalista, como cristã, católica, realmente tem uma hora que a gente tem que falar, não dá. Nesse momento eu preciso de uma outra notícia, né? Então fiquei ali em silêncio. Padre Antônio, como é bom, eu sei que muitas pessoas não podem porque moram com a família. Como é bom silenciar diante de Deus, mesmo em casa, não só na igreja. Poder dizer, olha, hoje, Jesus, eu vou desligar a televisão, vou desligar o rádio, vou desligar a internet, vou virar o celular para lá, porque eu preciso ficar um pouco em silêncio com o Senhor, em silêncio, para te ouvir. Nossa, é muito bom. A nossa alma descansa, o coração parece que recebe novas forças, até para depois a gente encarar o noticiário da TV. Sim. O problema é que a gente corre, eu acho que com o excesso de informações, e normalmente um excesso de informações a respeito de coisas negativas e informações passadas de maneira negativa. São duas coisas, né? Primeiro, que haja coisas ruins acontecendo, isso não é surpreendente. Não é. O problema não são só as coisas ruins que acontecem, mas é o modo ruim como elas são passadas, né? O problema disso é a gente correr o risco de começar a achar que só acontecem coisas ruins. Ou então a gente aprender a olhar tudo pela pior perspectiva e passar isso para as pessoas aos pouquinhos, né? Eu acho muito interessante aquela passagem do Evangelho que fala de Jairo que vai até Jesus, pedindo que Jesus vá à casa dele para curar sua filha. E quando Jesus já está quase chegando na casa de Jairo, chega uma pessoa com a notícia de que a menina morreu. Mas a pessoa não chegou só com a notícia. Ela chegou com a notícia e dando
um encaminhamento para o problema. Então, a pessoa que veio disse assim para Jairo: Jairo, sua filha morreu. Por que ainda vai incomodar Jesus? Deixa ele embora. Então, más notícias nunca vêm purinhas, né? Elas vêm acompanhadas de impressões, elas vêm acompanhadas de sugestões, e às vezes são péssimas. E se a gente se alimenta somente disso, rapaz, eu acho que naquele dia, se Jairo obedecesse a esse comando, Padre Antônio. Pronto, tinha acabado tudo, a história não tinha ido para a Bíblia, né? Já deu uma orientação, nossa. Né? Então, Padre Antônio, eu sei que na tradução da Ave Maria está diferente, mas um dos motivos que me traz aqui, né, a cada semana, é quando no Salmo 118, na tradução da Liturgia das Horas, publicar entre as nações, eu fico, meu Deus, na Bíblia tem essa palavra, publicar entre as nações. Então, isso me enche de alegria e me motiva, assim, é para publicar, então vamos lá. Para publicar as grandes obras do Senhor. As grandes obras do Senhor. Ou seja, tem muita coisa boa acontecendo e são trabalho de Deus. Pois é. E Deus trabalha muito mais do que o capeta. Então, a gente precisa vigiar um pouquinho essas coisas a respeito daquilo que entra no coração da gente. Vigiar também o modo como a gente põe para fora as coisas, porque o nosso modo de falar, pode acabar sendo como o daquela pessoa que foi falar para Jairo que a sua filha tinha morrido e já trouxe uma sugestão ruim junto. Então, atenção para essas coisas. Os nossos tempos, eles são tempos, o pessoal diz isso muito, né? Estamos vivendo uma sociedade da informação. Pois quem tem informação tem poder. Pois então, vamos pensar tudo isso do jeito melhor. Estamos vivendo na sociedade da informação, isso significa então que a gente precisa dar boas informações. Glória. Quem tem informação tem poder? Pois é, quem tem o Evangelho de Jesus tem o maior de todos os poderes, porque é o poder glória, de dar esperança ao coração das pessoas. Então vamos usar esse negócio. Amém. Muito bem. Laura. A última coisa, antes da gente entrar. Quem me ajudou muito há uns 20 anos atrás foi agora cardeal Cantalamessa. Então ele disse que assim que Deus o chamou para a vida, que ele começou a pregar no mundo inteiro, ele disse que os ex-alunos dele convidaram para um dia ir num lugar à noite, e ele ficou meio assim, mas foi. Aí um dos alunos virou para ele, viu uma menina muito bonita com um vestido assim bem decotado. Ô, Frei Raniero, vamos lá, fala a verdade. O que é bonito é para se ver, o senhor não acha? Ele falou assim, a gente tem olho para ver, né? Isso me ajudou muito como jornalista, Padre Antônio. E o Frei Raniero Cantalamessa, é verdade, meu filho. E Deus nos deu 2 pálpebras para a gente fechar quando a gente não tem que ver. Olha, eu sei que isso me ajudou muito, porque a partir daí eu entendi que realmente tem certos momentos que a gente tem que fechar os olhos, porque não cabe a nós, não vai nos fazer bem. E eu entendi o discernimento daquilo que eu vejo de uma outra forma. Exato. Então é saber a hora de olhar, saber a hora de não olhar, né? Saber a hora de ouvir e a hora de não ouvir, saber a hora de falar e a hora de não falar, o modo como a gente olha, o tipo de olhar que a gente tem, tudo isso faz muita diferença. Então, um cristão é alguém que tem que saber calibrar essas coisas, porque senão ele está sendo, como é que a gente pode dizer, controlado pelos seus sentidos. E os nossos sentidos, que são bênçãos de Deus para nós, eles são uma parte da nossa vida, mas eles não são o que nos controla. O que nos controla são os nossos ideais, são aquilo que nós acreditamos, é o nosso espírito. Então, a gente tem que colocar as coisas no lugar, não é? Quando a pirâmide vira de cabeça para baixo, né, e os nossos sentidos controlam todo o resto, o imediato controla todo o resto, a gente está num caminho que não é muito bom, não vai chegar muito longe, né? Então, quando o assunto é ver, ouvir, falar, a gente precisa estar vigilante, né, sobre essas coisas. E essa festa maravilhosa
do Sagrado Coração de Jesus, ela nos ajuda muito nisso. Pois é, né, estou Padre animado, Antônio? Laura. Depois de amanhã é festa do Coração de Ai, Jesus. Padre Antônio, o coração bonito, vai né? ficando aquecido. Nossa, a nossa vida passa a ser vista de outra forma quando a gente se debruça sobre esse amor tão grandioso, né, Padre Antônio, que nos enche. Aquela figura é tão forte, aquele coração para fora. Eu te amo tanto, que olha como é que tá o meu coração. Ai, Padre Antônio. É uma festa, eu acho muito linda, né? Graças a Deus, de um tempo para cá, muita gente e muitos jovens têm redescoberto o coração de Jesus como um caminho para sua intimidade com o Senhor, uma escola onde a gente aprende tanto, né? E eu queria então, Laura, que a gente pudesse bater um pouquinho um papo sobre essa festa, né? É claro que a festa tem a ver com o que o Senhor pediu, de modo especial, a uma mensageira, né, do seu Sagrado Coração, que foi Santa Margarida Maria, no século XVII. A igreja foi acolhendo as inspirações que Jesus confiou a ela. É verdade que antes dela, algumas outras santas já tinham intuído no coração, com a ajuda do Espírito Santo, esse lugar secreto de paz, onde tudo é paz, que é o coração de Jesus. Então, só puxando a brasa, né? Na Idade Média, algumas santas beneditinas, Santa Gertrude, Santa Mectildes e algumas outras, né? Onde hoje é a Holanda, eram mulheres que estavam vivendo num tempo da espiritualidade cristã, e numa região onde a descoberta da humanidade de Jesus como expressão do amor de Deus, isso estava muito aceso pelo Espírito Santo. Então elas tiveram essa delicadeza de reconhecer que o coração de Jesus é o refúgio da gente, né? Mas no século XVII, para os nossos tempos modernos, Jesus confiou a missão de compartilhar as riquezas do coração dele com Santa Margarida Maria. E depois dela, com muitas outras pessoas, homens e mulheres que descobriram para si próprios o coração de Jesus, né? E é claro, a festa veio muito em função disso. Mas a igreja reconhece que essa devoção ao coração de Jesus, ela tem raízes na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus. Porque, afinal, a Bíblia é o livro de piedade mais importante do cristão, inigualável. Então, toda a espiritualidade cristã, toda a devoção cristã, de alguma maneira, tem que encontrar as suas raízes na Sagrada Escritura. E a igreja foi descobrindo ao longo do tempo o quanto a Sagrada Escritura é de verdade a fonte original, vamos dizer assim, a nascente dessa espiritualidade do coração de Jesus. As leituras da liturgia da festa do coração de Jesus, aquelas que são propostas, né, a cada ano, são riquíssimas e lindíssimas e mexem tanto, chegam tão fundo no coração da gente, né? Então, só para lembrar os irmãos, né, o evangelho da festa, né, é o evangelho de São Mateus, no capítulo 11, que a gente conhece bem, né, em que o Senhor faz um convite. Primeiro, um convite para que a gente deponha nele tudo aquilo que rouba a nossa atenção. Depois, um convite para que, tendo entregado para ele tudo que rouba a nossa atenção, a gente aprenda com ele. E aí ele diz o que ele deseja nos ensinar. E Jesus, que não é um professor, Jesus é um mestre. Jesus não quer nos ensinar coisas. Um professor ensina química, matemática, física. Jesus quer nos ensinar a ser do jeito dele. E aí ele nos mostra como é o coração dele. Então, nessa passagem, Jesus diz assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, debaixo do peso dos vossos fardos. Eu vos darei descanso. Então, coisas que roubam a nossa atenção
e principalmente quando a gente precisa aprender algo, quando a gente é estudante, não deixam a gente manter a nossa atenção, o foco da nossa atenção naquilo que deve ser aprendido. Jesus diz, traz para mim o teu cansaço e a tua sobrecarga. Então, quando a gente está cansado, a gente não consegue aprender, né? Então, é quando o pessoal, imagina, faz, né, uma comparação simples. O pessoal vem para a igreja, às vezes, no final do dia, porque é dia de uma celebração bonita, e aí o padre está lá, todo a fim de fazer aquela pregação legal para as pessoas, e, coitado, está todo mundo assim, né? E o padre tem que ter compaixão, não pode ficar chateado, porque as pessoas tiveram um dia de trabalho pesado, às vezes saíram de casa cedinho, e no final do dia ainda estão indo à igreja, porque querem experimentar um pouquinho ali de convívio com o Senhor, mas não tem jeito. O nosso corpo, quando ele está cansado, não adianta tentar brigar com ele, ele rouba a nossa atenção. É claro que aqui Jesus não está falando de cansaço do corpo, mas ele está falando de um cansaço ainda mais complicado, que é o cansaço da alma, né? Então, venham a mim, vocês todos que estão cansados. Me deem um cansaço de vocês. Depois, todos vocês que estão fatigados debaixo do peso dos fardos. A tradução que eu gosto mais é, vocês todos que estão sobrecarregados, venham a mim. Sobrecarga é uma coisa que também não deixa a gente ficar atento, né? Porque sobrecarga é você estar tentando carregar mais do que o que você consegue. Então, é claro que Jesus não está falando de sobrecarga corporal, ele está falando de sobrecarga na alma. Então, sobrecarga na alma é carregar o que já passou, é carregar o que ainda não veio. Então, preocupação exagerada, ressentimento, essas coisas roubam a atenção da gente do aqui e agora, que é onde Deus ensina a gente. Então, a impressão que eu tenho é que o Mestre Jesus, quando diz essas palavras para os discípulos e para a gente, ele está dizendo assim, olha, eu tenho algo muito precioso para ensinar para vocês. Só que para que vocês estejam atentos, primeiro me entreguem tudo que está agitando vocês. Sabe, me entreguem o seu cansaço, a sua preocupação excessiva, as suas lembranças ressentidas, me entreguem tudo. Aí eu vou me encarregar de tudo isso para que o coração de vocês esteja livre e atento para o que eu vou ensinar. E aí ele diz assim, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Jesus não disse aprendei sobre mim. Jesus disse aprendei de mim. Porque aprender sobre Jesus, a gente pode aprender até estando longe dele. Mas aprender dele, a gente só aprende quando a gente está junto com ele. Padre Antônio, eu parei no vinde a mim, porque eu senti aí, como Jesus dizendo isso agora, assim, para a gente, para o Senhor, para mim, para cada irmão, para cada irmã, para cada pessoa, como se nos chamando a atenção para aquela primeira parte do que a gente estava comentando, né? A gente fica assim tão sobrecarregado de tanto, não apenas de problemas, de angústia, mas muitas vezes de informação que a gente acha que a gente não vai a ele. Então, eu não sei se foi assim, acredito que não, que como Santa Margarida Maria lia essa palavra, né? Mas hoje, em 2023, de uma forma muito forte, né? Eu sinto Jesus dizendo, vinde a mim, nos chamando para ir a ele. E aí sim, né? Você que está cansado, sobrecarregado, você que está cheio de informação, você que já está com a cabeça cheia. Eu não sei se há uma outra passagem da Bíblia, Padre Antônio, em que ele diz assim, talvez uma outra em Isaías, mas exatamente assim, Jesus, sinto assim, um apelo, ele chamando. Para mim, a primeira parte desse texto de Mateus 11, 28 a 30, é muito tocante. Você tem que vinde a mim, você tem que ouvir isso, faz a gente parar. Faz a gente parar e querer, peraí, é Jesus que está dizendo isso.
para mim, para cada um de nós. E aí depois ele vai dizendo o que ele pede aí no sobrecarregado, então cansaço de todas as suas formas. Mas esse vinde a mim me toca porque eu sinto hoje Jesus dizendo isso. Ele atrai, né? Jesus atrai para ele. E de fato, há tanta coisa dispersando a gente o tempo inteiro, e a gente precisa ter um centro, né? Quando Jesus fala, vinde a mim, né, a impressão que a gente tem é que ele está fazendo assim. Né? É como se ele estivesse juntando os pedaços da gente. Vinde a mim. Trazendo tudo para o centro, que é ele, que é o coração dele. Né? Como aconteceu com as crianças, né? Sim. Quiseram, como fazem conosco, afastar, as coisas do mundo querem afastar, mas Jesus falou, não, vinde a mim. Ele falou para as crianças isso, né, Deixai vir a mim, né? As criancinhas. Jesus é o centro de tudo que existe, né, cara? E quando Jesus está no lugar dele, na vida da gente, todo o resto vai para o lugar. Então é como se ele estivesse atraindo a gente de volta para o centro. Sabe? A impressão que eu tenho é que a vida faz o tempo inteiro a gente fazer assim e Jesus faz assim. Né? Vinde a mim. E a gente chega nele do jeito que chega, né? Cansado, sobrecarregado. Não importa o jeito como a gente chega, o importante é o que ele pode fazer pela gente. Né? E mais... existem, parece que coisas que acontecem na nossa vida que só chegam a um fim quando a gente vai até ele. A impressão que eu tenho é que há momentos na nossa vida em que a gente fica girando, sabe? A gente corre de um lado para o outro e a gente vai a 1 milhão de coisas e pessoas e a gente tenta de 1000 maneiras. E fala para as pessoas em primeiro... Só que tem coisas na nossa vida que só chegam no fim quando chegam nele. Quando a gente chega aos pés dele. Quem sabe hoje alguma sobrecarga que a gente está sentindo, a gente só vai ser capaz de depô-la se a gente chegar até ele. Então, vinde a mim, é aqui o seu ponto de chegada. Né? E quando a gente se aproxima dele, pronto. Aí ele faz o trabalho que só ele pode fazer. Né? Eu acho lindo Jesus falando para a gente, né, aprendei de mim, e aí ele diz que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, significa eu vou ensinar a você com paciência. Eu vou ensinar a você no seu ritmo, no seu tempo. Porque como é bom quando a gente pode ir a uma pessoa que pode nos ensinar algo e que é paciente para ensinar e que é mansa ao ensinar. Como é ruim quando a gente tem experiências de estar com pessoas com quem a gente tem que aprender alguma coisa, mas essas pessoas não são pacientes, elas não são mansas. Então, no meio do caminho, elas cobram, elas exigem, como se a gente já tivesse que estar pronto num momento em que ainda não era para estar pronto. Quando Jesus diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, a impressão que eu tenho é que ele está falando isso de uma dupla maneira. Primeiro, eu vou ensinar a você com paciência. Eu vou fazer esse caminho com você. E depois, eu vou ensinar a você a ser do jeito que eu sou, manso e humilde. Porque se a gente for pensar gramaticalmente, né, falando, aprendei de mim que... vou te ensinar com facilidade informática, Padre Antônio. Mas aí ele fala, ele não fala algo específico. Aprendei de mim, que sou manso e humilde. É isso mesmo que o senhor falou, né, Padre Antônio? Olha, vem, minha filha, aprender comigo, meu filho, porque eu tenho todo o tempo do mundo para você. Eu vou falar, eu vou falar com paciência, eu não vou perder. Que coisa linda, Padre Antônio, eu nunca tinha pensado. E ao mesmo tempo, à medida que a gente vem a ele, a gente aprende a ser como ele. Porque o que Jesus nos ensina não é química, não é matemática, não é... O que Jesus nos ensina é ele próprio.
é ser do jeito dele. Então, quando Jesus diz, vinde a mim, aprendei de mim, é como se ele estivesse dizendo, conviva comigo. E a sua convivência comigo vai ensinar você. A sua convivência comigo vai te mostrar muitas coisas. Você vai aprender a ser do meu jeito, com um coração manso e humilde, né? Convivência é uma coisa que transforma a gente, né? Convivência ensina muito. E Jesus sempre foi mestre pela convivência, né? As pessoas se foram formadas por Jesus, os apóstolos foram formados por Jesus pela convivência. E ainda hoje, ao longo de toda a história do cristianismo, aqueles que são os verdadeiros aprendizes de Jesus, que são os santos, eles são formados pela convivência, né? Santos são pessoas que são formadas pela sua convivência com Jesus. O resto é tudo complicação da parte da gente, né? Então, quando você convive muito com alguém, é natural que você seja mudado por essa convivência. Conviver com alguém, de alguma maneira, traz para você um pouco do jeito daquela pessoa. É verdade, Padre. Né? Então, assim é com Jesus. Então, quando Jesus diz, aprendei de mim, vinde a mim, é como se ele estivesse dizendo, vamos caminhar juntos e convivendo comigo, a sua convivência comigo vai ser transformadora para você. Padre Antônio, o senhor não tem ideia, enquanto o senhor falava, assim, a compreensão que eu tive meu Deus, a pessoa orgulhosa, eu não sei como é que ela vê essa frase de Jesus, aprendei de mim. Não, aprender o quê? Eu tenho pós-doutorado. E aí, por isso eu virei a página, porque nos versículos anteriores, são poucas vezes que a gente vê Jesus exultando dessa forma, né? Pai, eu te bendigo porque escondeste estas coisas, aos sábios e aos entendidos, e as revelastes aos pequeninos. Então, Jesus chama cada um de nós, mas ao chamar e dizer, ele está dizendo, eu sei que você precisa aprender e eu estou disposto. Ele já é uma forma da gente compreender, eu preciso aprender. Eu sei que eu tenho pós-doutorado, eu não tenho nada disso, mas vamos supor que eu tivesse. Mesmo que eu tivesse, né, e que eu seja uma ilustre professora de 1000 alunos, eu preciso aprender algo com Jesus. E eu nunca tinha feito essa relação, né? Jesus exulta de alegria porque o Pai esconde essas coisas dos sábios e dos entendidos e revela aos pequeninos. Coração disposto a aprender sempre. É o coração que, ao se aproximar de Jesus, consegue receber algo, absorver algo, né? E disposição a aprender significa tanta coisa, né? Significa que a gente reconhece que não sabe tudo, não controla tudo. Significa que a gente tem encantamento ao descobrir coisas novas. Coração como de criança. Jesus diz que é um coração assim que recebe o reino, né? Eu não sei conduzir a minha vida, não sei conduzir meus filhos, não sei como lidar com meu marido nessa situação. Preciso aprender, preciso aprender. Aprendei de mim. Eu creio que todo cristão, né, tenha a condição social, financeira, intelectual que for, né, ele, em primeiro lugar, é um aprendiz. Né? É um aprendiz das coisas da eternidade, das coisas que de fato dão sentido à vida. Porque Jesus é mestre nessas coisas. Né? O mundo ensina muitas outras coisas para a gente. A gente pode aprender muitas outras coisas a respeito disso ou daquilo, mas quando a gente não aprende de Jesus, a gente não tem o laço que junta tudo, sabe? Que faz tudo fazer sentido. E é esse laço que faz falta para muita gente que, inclusive, tem a possibilidade de aprimorar a sua vida intelectual,
é o descobrir que, de repente, aquele pontinho que eu sei, aquele outro pontinho, não é a chave para tudo. E, de uma forma muito forte, eu vejo que é uma maneira da gente, a cada dia, mesmo com sono, bem cansado, já na cama, o que eu aprendi com Jesus hoje? Eu creio, Padre Antônio, que se passam 1, 2, 3, 4 dias... Não, com Jesus, aí a coisa fica meio esquisita, né? Se eu paro no minutinho, né? Faço um exame de consciência, rapidinho mesmo, antes de dormir. Vamos lá, o que eu aprendi com Jesus hoje? Hoje eu aprendi isso, isso e isso. A gente vai percebendo se a gente está realmente indo a Ele ou não. E aprender dele significa aprender a ser como ele. Ou seja, é um aprendizado que transforma. Isso tem que ficar muito, muito... Porque no mundo de informação, a gente acaba aprendendo muita coisa, recebendo informação demais, mas essas informações não transformam a gente, ou pelo menos não transformam a gente muitas vezes para melhor. Quando, na verdade, aprender com Jesus, conviver com Jesus, é ter um aprendizado transformador. Ou seja, eu não aprendo uma teoria, eu não aprendo sobre ideias, eu aprendo algo que tem o poder de mudar a minha vida, de me fazer viver de um jeito melhor. Me parece que isso é muito importante, porque hoje em dia a gente vê muito, quando a gente trabalha com crianças e jovens, né, que eles não têm muita paciência, não têm muita atenção para aprender daquela maneira passiva que talvez no meu tempo se aprendia, né? Senta e lê, senta e escuta 1h30. Né? Eles aprendem fazendo, né? Por isso está aí o TikTok que não me deixa mentir, porque na realidade o que eles estão fazendo ali? Eles estão fazendo algo, eles estão com a impressão, nem que seja só a impressão, de estar produzindo algo para alguém. Isso significa que eles vamos dizer assim, o jeitinho deles viverem e também o jeitinho deles aprenderem é fazendo. Bom, isso pode ter uma série de questões complicadas, mas tem um elemento interessante. Aprender fazendo significa um aprendizado que mexe com você, que transforma você. Cara, esse é o aprendizado de Jesus. Né? Jesus não nos quer craques em teorias. Jesus nos quer vivendo a vida do reino. Vivendo do jeito que ele viveu. Né? E é isso que a gente aprende quando a gente está com ele. Estar com Jesus muda a gente. É um aprendizado que muda a gente. A gente não pode perder isso de vista nunca, porque isso é maravilhoso. Né? E a gente aprende a ser do jeito dele. E aí Jesus diz aqui na leitura, o jeito de Jesus é esse: mansidão e humildade. Eu não sei você, mas mansidão para mim é uma coisa... porque não é muito, o meu temperamento não é manso, né? Então, para mim, já não é uma coisa natural. Há pessoas que naturalmente são, como é que eu vou dizer, menos explosivas, o que não quer dizer que sejam mansas, viu? É verdade. Pai. Porque às vezes você não explode, mas implode, né? Uhum. Então, mansidão, para mim é algo, caramba, e eu preciso aprender isso. Eu queria aprender isso, eu preciso aprender isso, e aprender isso vai ser bom. Né? Vai ser um contraponto para a minha vida, importante. Então, Jesus é manso e humilde de coração. Se você der uma olhadinha na Sagrada Escritura, no Novo Testamento, você vai ver essa mansidão e essa humildade se manifestando de milhões de maneiras. Não é? E sempre, especialmente na cruz. E sempre nos encantando. Né? Sempre nos encantando. Jesus diz que os mansos possuirão a terra. Pois é. Né? É uma bem-aventurança incrível, né, Padre Antônio? Porque normalmente a gente pensa que quem vai possuir a terra é quem briga, quem martela, quem grita mais alto. Jesus diz, não, são os mansos. Ou seja, são aqueles que sabem conquistar, não pela imposição, mas por uma conquista diferente, né? Por uma conquista que chega mais fundo no coração do outro. Que é o modo como Jesus conquista a gente, né? Jesus não nos conquista dando raquetadas na gente, Jesus conquista falando pro fundo da nossa alma,
né, para o íntimo do nosso coração, né? Então, eu acho que seria um exercício legal, Laura, assim, aproveitando o dia da festa do coração de Jesus, mas também aproveitando esses próximos dias que vão vir, a gente tentar ler algumas passagens do Novo Testamento com essa chave. Jesus aqui em Mateus 11 diz que ele é manso e humilde de coração. Então, como é que eu posso ver no Novo Testamento essa mansidão e essa humildade de Jesus se manifestando? Aí na minha cabeça já passa um monte de coisa, né? Quantas vezes as pessoas em volta quiseram arrastar Jesus para a agitação delas? Algum tempo atrás, eu não me lembro de ter lido, né, que Jesus iria ser preso. Eu achava que era só naquele momento do Monte da Precipitação, mas eu descobri que muitos outros momentos iriam prender Jesus, os sumos sacerdotes iriam... E Jesus, passando no meio de tudo isso, foi em frente. Estou lembrando aqui do episódio da mulher adúltera, quando aqueles caras chegam fazendo aquele furdunço, Jesus escreve no chão, e enquanto aquele circo está armado, Jesus nem levanta os olhos. Ele desarma o circo, ele só fez uma pergunta. Ele não acusou ninguém, ele não fez um sermão. Nem fez psiu. Ele só fez uma pergunta. E com aquela pergunta ele desarmou todo mundo, desarmou o circo que tinha sido armado, e cada um voltou para o seu espaço, né? Cada um voltou para si próprio. Só então ele levantou os olhos e olhou para aquela moça que tinha sido pega em adultério flagrante, né? Rapaz, quanta mansidão você precisa para não ser arrastado para uma arena de briga quando as pessoas ao teu redor chegam já querendo brigar. Isso acontece a rodo na vida da gente, né? As pessoas chegam às vezes, e se a gente não está com o coração manso, elas levam a gente para as brigas, para as batalhas, que às vezes são delas, né? Jesus é manso diante do sinédrio, né, que está ali acusando a ele. Jesus não se defende. Jesus diz quem ele é quando perguntam, mas ele não se defende, ele não grita para... Vocês estão errados, vocês não podiam estar dizendo isso. Ele sabe que naquele momento nenhuma defesa seria o suficiente, seria o bastante para aqueles homens. Então ele cala. Jesus é humilde. Jesus diz: eu não vim para estar no meio de vocês como alguém que deve ser servido, mas eu vim para estar no meio de vocês como aquele que serve. Jesus considera aquelas pessoas importantes. Jesus lidou com gente que ninguém dava valor. E Jesus considerava aquelas pessoas... Jesus perdia tempo com elas. Isso é uma forma de humildade, né? Você parar para ouvir alguém que todo mundo acha que não tem valor, você está dando valor para aquilo, ou você está reconhecendo o valor daquela pessoa. Ela tem o valor o bastante para valer um tempinho da sua vida. Sei lá, eu acho que se a gente for ler o Novo Testamento com essa chave do que Jesus disse a respeito dele mesmo, eu sou manso e humilde de coração, a gente vai ver que o tempo inteiro foi desse modo que ele viveu. E se esse é o modo Jesus de viver, esse deveria ser o nosso modo de tentar viver. Somos discípulos dele, né? E quem sabe tanta coisa na nossa vida que fica complicada quando a gente, ao invés de ser manso, é agressivo, e quando, ao invés de ser humilde, a gente é orgulhoso. Quanta coisa que fica complicada poderia se tornar mais simples se a gente aprendesse de verdade com Jesus, de Jesus. Então, essa leitura tem tanta coisa linda, né, que, meu Deus do céu... E a segunda parte dessa, que é uma promessa, ela não tem que ter cada vez mais destaque na nossa vida, porque a gente perde o repouso da alma, sim, né? Às vezes, como o Monsenhor Elia nos alertava tanto, no átrio da igreja, saindo da missa de domingo, depois de receber Jesus, a alma, por algum olhar, porque alguém não me cumprimentou, porque a pessoa foi lá, deu um abraço carinhoso naquela pessoa e em mim só deu enfim. Então, essa promessa de Jesus, ele sabe
Ele nos conhece, ele sabe que a gente cai com uma facilidade incrível, né, Padre Antônio? E ele diz pra gente, e achareis o repouso. Olha, aquele repouso que você perdeu, minha filha, por bobagem, viu? Mas, olha, não tem problema não. Você vai encontrar esse repouso, essa paz. Então, isso enche a gente de conforto, porque a gente sabe que Jesus é fiel e que não importa o que tenha tirado o repouso da minha alma. Eu posso ir a ele, Senhor, olha, saiu mesmo, não estou com repouso nenhum, eu estou com ao contrário, eu estou com isso, isso e isso, mas eu creio. Então, como é bom numa hora dessa a gente ir a Jesus, como essa moça que o senhor lembrou, que ela foi jogada, né? Foi levada, foi empurrada para ele, colocaram ela no chão. Não importa, mesmo que outras pessoas tenham feito isso com a gente poder ir para ele, Senhor, olha aqui como é que tá, não tem. Mas eu sei que o Senhor vai me dar o repouso que eu preciso, porque o Senhor prometeu. Né? Aqui na tradução que vai ser usada na missa, né, que é a tradução do lecionário, é descanso mesmo. Encontrareis descanso. O descanso. Descanso. Ponto. Ai. Eu conheço gente em outros planetas, né, que nunca descansa, porque alcançou uma coisa, aquilo já não está bom. É uma questão de eu não posso parar, eu tenho que estar sempre... Essa ansiedade cansa qualquer um. A pessoa acaba não curtindo lugar nenhum, ela acaba não criando laços em lugar nenhum, ela acaba não frutificando em lugar nenhum, porque nunca dá tempo. Ela está sempre em transição para outra coisa. Tudo bem, você pode subir, Deus pode querer te levar para algum lugar, ele vai saber te levar para lá. Só que para o teu coração estar protegido, teu coração tem que estar em Deus e não preocupado com esse ou aquele lugar. Esteja onde Deus quer que você esteja, e esse vai ser o lugar do descanso. Esteja hoje borbulhando por dentro, ansioso, imaginando, sabe, como é que eu vou fazer? Não, mas e será que fulano não sai? E você nunca vai encontrar descanso. Nunca. Você pode virar o presidente da República, você vai querer alguma outra coisa. Você pode virar o Papa, você vai querer virar outra coisa. Você pode, sabe? Não tem jeito. É porque isso é um bicho roedor lá dentro da gente, que é essa ansiedade por um pouco mais de reconhecimento, um pouco mais de algo que vem de fora. Quando você está hoje no lugar onde Deus te quer, você está dando o seu sim para Deus. Isso vem de dentro. Isso descansa a alma da gente. Pronto. Fácil desse jeito, né? E Jesus ensina um pouquinho disso pra gente, né? Porque Jesus não me parece que nunca... não vejo, pelo menos, ele nunca disputando nada com ninguém, né? Ele está no lugar que é dele. Ele está fazendo a parte dele. Sabe? Ele está na dele. Ele está, né? Ele está ali com o Pai, né? E o Pai leva ele onde ele quer, e Jesus vai, e Jesus chega. Mas ele não está perturbado interiormente por uma necessidade de galgar isso ou aquilo. Para quê? Né? Qual é o sentido disso? Então, Jesus é um coração humilde, ou seja, ele está onde o Pai quer encontrá-lo a cada dia. Quando a gente está nesse lugar, nessa posição, é a posição onde o Pai nos coloca, e a gente está em paz, descansado por isso, me parece que isso também é humildade. E beleza. Repito, você pode estar aqui, você pode estar aqui, mas se o seu coração está assim, seu coração é humilde, então ele está protegido. Você pode estar aqui ou pode também estar aqui. Se o seu coração é esse coração eternamente ruído pela necessidade de estar competindo com alguém por alguma coisa, em algum espaço de reconhecimento, de recompensa, você pode estar aqui ou aqui, seu coração não será humilde, né? Isso que o senhor falou me lembrou um momento muito forte aqui na nossa vida comunitária, quando a gente aprendeu sobre, não esse jugo de Jesus, maravilhoso, mas outro, o jugo da insatisfação. Enquanto o senhor falava, eu pensei assim, como deve ser difícil para alguém que, num momento, vive lutando
em relação ao lugar onde ela está. Se ela está, a gente crê que Deus ou a conduziu ou permitiu que ela estivesse lá, seja o que for, num casamento, na escola, num trabalho mal remunerado, como é difícil, ou numa ausência de trabalho, como é difícil quando isso acaba vindo para o coração e se torna, aí sim, um fardo bem pesado, né, patrão? A gente não está falando aqui de conformismo, não é nada disso. Mas a gente está falando de como a gente encara algumas coisas. A vida é movimento. Movimento quer dizer mudança. E a gente imagina que a gente vai buscar mudanças que para a gente signifiquem uma mudança para melhor. Mas a grande questão é o que eu considero melhor, pelo que eu estou lutando. E aí quando a gente descobre que às vezes o que está movendo a gente não é a busca por algo melhor, porque eu vou estar mais capacitado para servir, para andar com Deus, para poder, sei lá, ser bênção para as outras pessoas. Mas o que me move é uma insatisfação e uma ansiedade constante por me achar não reconhecido ou sem valor se eu não estiver aqui ou ali. Esse é que é o problema. Então, no fundo, não é uma questão de lugares, é uma questão de descobrir o que me move. O coração humilde, ele é movido pela vontade de Deus, pela correspondência a Deus, pelo servir. E aí ele é um coração descansado. O coração contrário do que é o coração humilde, que eu não vou nem imaginar um rótulo para isso, mas é um coração ansioso, é um coração insatisfeito, é um coração que eternamente tem a impressão de que não está sendo reconhecido bastante. E não vai a ele, né? Não ouve, vinde a mim. E vive eternamente cansado. Que fardo. Não é? Por isso Jesus diz, o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Jesus não está convidando a gente para uma vida sem fardos, né? Mas o fardo dele é suave e leve. O fardo de Cristo, o que nos emparelha com Cristo, é dizer sim para o Pai cada dia. Eu quando era garoto, eu era garoto já tem tempo, né? Eu comprei um livro, diz que a gente não deve comprar um livro pela capa, mas eu comprei esse pela capa. Engraçado que eu não sei onde é que eu botei esse livro, não sei se eu emprestei e não voltou, mas era um livro de uma escritora americana que estava escrito assim na capa, fardo, bem grande, aí embaixo. Se é leve, por que eu ando tão cansado? Eu falei, vou comprar esse livro, né? E o livro falava um pouco disso, né? Quer dizer, se eu abraço o fardo que ele me propõe, eu me emparelho com ele. E aí o fardo é leve. Não quer dizer que não seja difícil, não quer dizer que não seja fardo, mas eu estou compartilhando com ele. Quando eu me imponho coisas, ou eu permito que o mundo, do lado de fora, me imponha coisas, esse fardo não é leve. Esse fardo é sobrecarga. E aí ele vai me curvando e o cansaço vai tomando conta de mim. Então, de vez em quando, um discípulo de Jesus devia se perguntar, peraí, ele não disse que o fardo era leve? Por que não é o corpo? Quando você trabalha, você cansa. Né? Só que trabalho não mata ninguém. Né? Então, quando você está sentindo a alma cansada, sem esperança, sem ânimo, peraí, ele não falou que o fardo era leve? Como é que eu posso estar assim? Aí a gente tem que se perguntar, o que eu posso ter abraçado além do fardo que é dele? É a sobrecarga. Cobranças, expectativas, frustrações, necessidade de reconhecimento, de posição, de receber valor de alguém, sei lá mais o quê. E a gente vai descobrindo que o que cansa a gente são estes fardos. Servir a Deus não cansa. Repito, servir a Deus cansa num sentido físico, num sentido até mental, se for o caso, mas não rouba a tua esperança, não rouba o ardor da alma, sabe? Todo mundo... É o tipo de coisa que a gente não sabe falar, mas todo mundo entende o que é. Agora, cara, quando você é sobrecarregado com fardos que não são o sim que o Senhor espera da gente, isso cansa a alma. Isso rouba a juventude da alma da gente, sabe? Aquele frescor da alma,
aquele ideal, aquele brilho no olhar, aquele impulso que a gente tem quando a gente está obedecendo a Deus. Então, esses fardos aí, simplesmente vá a Jesus e jogue eles no chão aos pés de Jesus. A gente não tem o que fazer com eles, a não ser fazer isso. Senhor, eu estou carregando um fardo porque parece que eu já estou com 40 e poucos anos e eu continuo desesperado pela aprovação de alguém. Eu preciso que alguém note o que eu fiz. Senhor, eu te entrego esse fardo. Eu não quero viver disso. Amém. Né? Pronto, entrega para ele. Reconheça e entregue. Eu não sei o que fazer com isso. Jesus sabe, ele vai dar um jeito nesse negócio. Que preparação boa para daqui a 2 dias. Não é um dia santo de guarda que deveria ser, Padre Antônio. Laura, quando você for papa, você resolve esse dia lindo, mas a gente, isso tudo vai ser coroado daqui a 2 dias, o segredo é, mesmo não sendo feriado, mesmo não sendo dia de missa obrigatória, viver esse dia com ele. Né? Viver esse dia com ele, procurar esse lugar de refúgio que é o coração de Jesus e passar esse dia com ele, aprendendo dele. Padre Antônio, mata uma curiosidade, não, uma informação. Esse é o dia que os padres se reúnem para... É o dia de oração... É a festa do Sagrado Coração de Jesus. É isso? É o dia de oração pela santificação do clero. É nesse dia? Aqui no Rio, porque é um dia apertado, normalmente os padres se encontram na véspera. Ai, que lindo. Mas a jornada de oração pela santificação dos sacerdotes é a festa do Coração de Jesus. Né? Então, todos os cristãos, né, têm o dever de orar pelos seus sacerdotes para que o pedido da igreja é que eles sejam santos. Né? Eu rezo pelo meu padre para que ele tenha saúde, para que ele seja bom, para que... Não, tá bom, tudo isso é bom, mas olha, é mais importante que tudo isso. A igreja, pelo menos no dia do coração de Jesus, pede, reze pela santificação do seu padre. É o mais importante. Um padre santo santifica o seu povo. Um padre que está buscando ser santo, né? Ajuda o seu povo a buscar ser santo também. E sem isso, todo o resto não é o bastante. A gente costuma falar, tem saúde, tem o resto. Tem gente que tem saúde e usa para o pior, né? Então, mais importante até do que a saúde é a santificação da gente. Então, nessa festa, pedimos aos irmãos, rezem pela santificação dos padres, para que os padres tenham um coração mais parecido com o coração de Jesus. Amém. Vamos nós, irmãos queridos, Deus abençoe, um abração, até a próxima, se Deus quiser, até logo. Tchau, irmãos.